Muito bem, pessoal, muito boa tarde a todos, 16 horas em ponto. Meu nome é Vitor Massari, eu sou o CEO do grupo HiFlex, um grupo responsável por conduzir transformações organizacionais através aí de agilidade em negócios, otimização de processos. E a ideia hoje é nós batermos um papo sobre como ter alguns critérios para tomadas de decisão nestes tempos aí malucos e incertos de pandemia, ok? Então a primeira coisa é cliquem aí no aviãozinho para compartilhar com seus amigos, diga que a live já vai começar, a live já está começando, ok? Perguntas que vocês tenham, perguntas que vocês queiram fazer, podem mandar diretamente aqui no chat, tá bom? Eu vou de tempos em tempos dando uma olhadinha e respondendo, ok? Então nós vamos começar aí o nosso bate-papo de aproximadamente 50 minutos aí, até no máximo uma hora, né? Que é a duração das lives aí do Instagram, ok? Então vamos começar. Vamos tentar fazer isso também de uma forma interativa. Eu vou fazer umas perguntas aí para vocês e aí postem as respostas aí no chat, ok? Nós estamos passando por um período de muita incerteza, até mesmo de redefinição. Eu costumo dizer que o Covid ele veio para estabelecer uma linha, um divisor de eras no mercado, um divisor de eras nas organizações, né? Então nós já passamos por uma grande, chamamos revolução no início dos anos 2000 para cá, com toda a evolução tecnológica que houve, a interconectividade cada vez maior entre dispositivos, entre pessoas, entre cidades, entre estados, entre países, né? O volume de informação, tanto que se produz, quanto o volume de informação que se consome. Então essa foi uma das primeiras últimas grandes viradas e agora nós tivemos outra. Então home office, reinvenção de modelos de negócios, novos mercados. Então a ideia é nós batermos um papo sobre isso na nossa live de tomadas de decisão. Primeiramente agradecendo demais aos amigos do IEL Ceará pelo convite em poder interagir. Eu já ministrei alguns treinamentos, algumas mentorias na casa e se Deus quiser retornarei à belíssima Fortaleza em agosto, se nós já estivermos num regime normal. Depois eu até comento mais a respeito disso com vocês, ok? Então agora nós vamos começar aqui o nosso bate-papo, tá bom? Nosso bate-papo começa com uma pergunta para vocês, né? O que vocês observaram de comportamento a partir do momento em que apareceu o Covid e isolamento e todo mundo tendo que trabalhar de casa? O que vocês observaram de comportamento, principalmente das empresas? O que vocês vêm observando? Aliás, qual foi a primeira reação, né? No geral, o que vocês estão vendo? Vamos lá, vamos fazer uma live interativa aí. Muito mais trabalho, tiraram o corpo fora, que mais? Que mais que vocês observaram aí de comportamentos? Precisaram se reinventar, que mais? Bom, olhar para as pessoas. Na verdade, se alguns estavam na zona de conforto, saíram efetivamente. Mas no geral, né, as empresas elas tiveram algumas ações imediatas. Então a primeira coisa é botar todo mundo para trabalhar em casa, certo? Então deslocar todo mundo dos seus escritórios, das suas empresas, trabalhar em casa. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento foi a redução de iniciativas, a redução de investimentos.
Infelizmente, algumas empresas passaram por alguns cortes, né? Então teve aquele impacto inicial. Qual é o grande problema? Muitas empresas, elas pararam aí. Elas fizeram o corte, vamos reduzir investimento, vamos botar todo mundo para trabalhar na home office e vamos esperar a pandemia passar. E esse é o primeiro comportamento perigoso. Pelo seguinte, no geral, né, as empresas adotam este comportamento sempre quando elas estão diante de crises financeiras, crises econômicas. Só que se nós analisarmos o histórico, as crises financeiras, as crises econômicas, elas têm um fim. Então, geralmente esse fim se dá sempre com algum evento. Um novo governo, um novo ministro da Economia, um novo ministro da Fazenda, um novo presidente. Então sempre... essas crises elas são cíclicas. Pode durar um ano e meio, 2 anos, mas você tem uma perspectiva de data fim. O problema todo que nós estamos vivendo agora é que nós não sabemos quando de fato vamos ter o fim dessa pandemia, porque é uma coisa totalmente inédita. Nós não estamos enfrentando uma crise já conhecida, crises que nós já tivemos em governos anteriores, em programas econômicos anteriores. Isso é totalmente novo. Uns diziam que era até a primeira quinzena de abril, outros diziam que era maio, outros estão falando agora que já é agosto. Tem gente já falando que esse ano já era. Será necessário um ano inteiro para ver o achatamento da curva e a diminuição da pandemia. Então como é que a sua organização vai ficar nessa? Não, agora em julho nós vamos retomar. Mas ainda não voltou, vamos esperar agosto. Vamos esperar setembro. Vamos esperar outubro. Vamos esperar novembro. Vamos esperar dezembro. O que vocês acham que vai acontecer com a organização que está pensando desse jeito? Na opinião de vocês. Quem arrisca aí um comentário? Vai falir e fechar as portas? Vai quebrar? E um ponto preocupante, né? Pode falir ou pode não falir e simplesmente tentar resolver o problema fazendo mais cortes, gerando mais desemprego, gerando mais problema econômico. Difícil se manter só se for muito robusta, mas muitas são robustas. E o que elas vão fazendo? Ou vai falir, mas muitas têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, são robustas, como bem definido no comentário, que ela vai fazendo corte, e corta. E nós vamos gerar mais crise. Então, efetivamente, claro que algumas empresas precisaram fazer alguns cortes, ok? Mas agora é hora de nós pensarmos em retomadas. E aí, para falar de retomada, eu vou falar para vocês de 3 perspectivas diferentes de retomada. A sua empresa ela pode olhar para as 3, ela pode olhar só para uma das 3. O que eu vou aconselhar aqui é que ela olhe para as 3, ok? Esse é o primeiro ponto. Mas não é obrigatório. O primeiro ponto, todas devem olhar para isso. Quem aqui conhece ou trabalha em alguma empresa que antes da pandemia, para você conseguir ter acesso remoto, para você conseguir trabalhar da sua casa, demorava mais ou menos entre 6 meses e 1 ano para a empresa te dar realmente o acesso, que tinha que passar por aprovação, que tinha que fazer solicitação, tinha um procedimento todo burocrático. Alguém aqui trabalhou ou trabalha numa empresa com essa característica? Ou conhece? Coloca aí, eu conheço, meu amigo, conheço um monte. Coloca aí para mim no chat, por favor. Conhecem?
Então, um ponto muito interessante é que várias organizações tinham esse procedimento burocrático de quase um ano para dar acesso remoto aos seus funcionários. E tem empresas de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas que conseguiram fazer isso em menos de uma semana. Então, em menos de uma semana, as pessoas estavam em suas residências, com equipamentos, com acessos e trabalhando. Então, a grande provocação que eu faço é: por que anteriormente se gastava quase um ano para provar um acesso remoto e hoje as empresas conseguiram se adequar, se adaptar para fazer isso em uma semana? Por que não era possível antes fazer em uma semana e agora foi? Por que apenas na crise se gerou essa necessidade de ter um processo mais enxuto, de se ter um processo mais fluido? Quanto tempo, dinheiro era gasto no processo anterior? Então eu vou perguntar para vocês, deem aí a opinião de vocês. Por que antes demorava tanto e as empresas conseguiram fazer isso rapidamente, sem grandes perdas, sem grandes revoluções? Por que vocês acham? Interajam comigo, não fiquem tímidos. Isso aqui é para ser uma live interativa. Interesse, tudo depende do interesse. Aqui a questão do home office não era nem interesse, era necessidade, né? Assim, todo mundo trabalhar, mas interesse anteriormente, legal. Pela cultura de que o trabalhador em casa não iria trabalhar. Ótimo, que mais? Essa velocidade em fazer isso foi a necessidade. E por que antes não podia? Quantas pessoas poderiam estar já trabalhando de casa? Quantas pessoas poderiam estar rendendo mais? Quantas pessoas poderiam até fazer coisas fora do expediente? Ok? E aumentar o resultado da organização. Então, o primeiro ponto que nós temos que olhar agora na tomada de decisão industrial é simplesmente olhar para dentro de casa, olhar os processos, olhar as suas estruturas que são demoradas, olhar as suas estruturas que são lentas, processos de compras, processo jurídico, processo de aprovação de solicitação de acesso remoto. O que eu estou querendo falar com acesso remoto antes já era possível fazer uma semana. Não era feito ontem, vocês colocaram cultura, interesse, um preconceito de que a produtividade iria diminuir. Ok, agora quanto de dinheiro era gasto para você manter uma estrutura de aprovação que demora quase um ano? Isso custa para a organização. Custa dinheiro manter procedimentos ineficientes. Isso custa dinheiro para a organização. Então eu vou dar um exemplo bem didático aí para vocês. Eu tive que cancelar uma ida para Fortaleza para ministrar um treinamento com os amigos do IEL, treinamento tanto dentro da IEL como a IEL abrindo o treinamento para o grande público. E eu tinha viagens com 2 companhias aéreas completamente diferentes e eu havia adquirido as minhas passagens com um programa de milhas. Uma companhia aérea, eu simplesmente cancelei pelo aplicativo, fui lá, cancelei. Na hora, as milhas voltaram para o meu extrato. Em 2 dias úteis, o estorno de taxas, de tarifas de embarque estavam de volta, estornadas no meu cartão de crédito. Ok? Então, se nós pensarmos no processo que havia por trás disso, qual o custo desse processo? Baixo, pouca interação humana, aplicativo, automação de processo, lindo, maravilhoso. Segundo a companhia aérea, primeiro, para cancelar, olha então, com milha você não consegue cancelar pelo aplicativo. Você precisa ligar. E quando liga,
Aguarde, sua ligação é muito importante, mas nós estamos com um grande aumento de volume de ligações. Você tem que manter um custo com um monte de gente atendendo o telefone. Geralmente, quem faz esse atendimento é nível 1. Né? Vou anotar a sua solicitação, anota aqui o protocolo, em até uma semana, 10 dias úteis, você receberá uma posição. Passa para alguém analisar, depois que alguém analisou, eu recebi um voucher de viagem. E eu não queria um voucher, eu queria simplesmente a devolução. E aí eu tive que requerer de novo o voucher para ter a devolução. Para aí o meu caso ser analisado. E aí eu tive 2 devoluções e uma não. Tive que ligar para reclamar da terceira devolução. Então perceba a cadeia, a sequência de eventos. Pensa que em cada um desses eventos nós temos processos envolvidos, nós temos pessoas envolvidas e nós temos custos envolvidos. E a questão é, se neste momento de pandemia, se nesse momento se pede uma certa austeridade financeira das empresas, por que ao invés de simplesmente olhar para cortes, não se olha para dentro de casa e se verifica que procedimentos nós conseguimos tornar mais enxutos? Procedimentos, exemplo de novo, home office. Como é que eu torno um processo de liberação de pessoas para trabalhar em casa? Como é que eu transformo ele de 1 ano em 1 semana? Contem aí processos que vocês observam nas suas organizações que vocês falam, nossa senhora, podia ser mais otimizado, podia ser mais rápido, não precisava demorar tanto, não precisava ter tantos procedimentos. Coloquem alguns exemplos de vocês para a gente debater, se vocês se sentirem confortáveis, claro. O que vocês observam hoje? Isso aqui podia ser mais eficiente, ter menos etapas de aprovação, ter menos assinaturas, ter menos idas e vindas. Bom, já que ninguém deu nenhum exemplo, então ninguém se aventurou aqui a dar exemplos, então vou prosseguir aqui a live, ok? Então esse é o primeiro ponto, olhar para dentro de casa e ver como posso reduzir custos com melhoria de processos internos. Esse é o número 1, ok? Há vários processos, sim, e agora é hora de melhorar, porque isso custa dinheiro, e se as empresas elas precisam de uma austeridade financeira, não é só fazendo corte, não é apenas paralisando iniciativas, ok? Não tem retorno, nós não sabemos quando é o retorno pode ser mês que vem, o retorno pode ser ano que vem, a gente não pode trabalhar se nós não sabemos qual que é o final disso. Então isso tem que ser feito agora. Isso não tem que esperar retorno. Esperar retorno pode ser tarde demais. Esperar retorno, a empresa pode quebrar. Então tudo isso que eu estou falando não tem retorno. É para começar a olhar já. Porque a hora que voltar, entendeu, Irene? Porque o ponto não é um novo governo que vai mudar, não é um novo ministro, não é uma crise econômica, que as crises econômicas elas têm início, meio e fim, e geralmente mudanças políticas alteram esse contexto. Nós não sabemos a data fim, quando chegaremos e quando vamos chegar e falar estamos livres do corona, podemos sair nas ruas sem máscara, podemos visitar nossos parentes, podemos sair do isolamento, tá bom? Então tem que ser agora, uma coisa bastante importante. Segundo ponto. Eu vou chamar esse tópico agora de exploração de commodities. Então, as empresas hoje, elas vendem produtos e elas vendem serviços. E muitos desses produtos foram impactados pela pandemia. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu trabalho com uma empresa
que ela oferece consultoria, mentoria e treinamento. A primeira reação foi, se está tendo isolamento, eu não tenho consultoria, eu não tenho treinamento, eu não tenho mentoria. Quem tem restaurante por quilo, restaurante à la carte, caramba, ferrou. As pessoas não vão vir mais no meu estabelecimento. Então, o ponto da exploração de commodity é como criar novos canais de venda para os meus commodities, para os meus produtos, para os serviços das nossas empresas, para atender a necessidade dos clientes atual. Então, restaurantes começaram a trabalhar em parceria com o iFood, Rappi. Ontem eu tirei o carro, precisei fazer despesa no mercado rápido e eu passei próximo a um shopping aqui da minha região. Eu moro em São Caetano do Sul, cidade do ABC paulista, estado de São Paulo, 10 quilômetros da cidade de São Paulo. E passei em frente ao shopping e tinha os grandes restaurantes, né? Outback, Si Senhor, tudo cheio de moto, Rappi, Uber Eats. Então, ou seja, as empresas elas precisam olhar para os seus produtos e serviços e estudar novos meios, novos canais de entrega, novas formas de marketing. Então, nosso exemplo, nós tivemos que adequar todos os nossos trabalhos remoto. Então, tem treinamento remoto, tem consultoria remota. Tudo que nós fazíamos presencialmente, nós remodelamos para entregar no formato remoto. E também explorar novos canais de marketing. Exemplo, pizzarias. Pizzarias, o negócio dela já é delivery. Mas várias pizzarias, inclusive uma aqui em frente ao condomínio onde eu moro, ela não trabalhava com iFood. Ela não trabalhava. Não, delivery liga aqui para nós mandamos a maquininha, iFood é caro, tem que pagar taxa a cada conversão de venda. Para nós isso não vale a pena. Isso aí não vai valer a pena. O que eles fizeram? iFood. Por que agora vocês mudaram de ideia para o iFood? Simples, eu começo a ganhar novos canais de venda, eu começo a ter um marketing mais abrangente. Então, várias pizzarias que fizeram parcerias com aplicativos para divulgar os seus restaurantes estão faturando. Então, qual a reflexão? Que produtos e serviços que nós temos dentro da organização, que nós precisamos fazer uma análise de como entregá-los em um novo formato. Como entregá-los, como utilizarmos uma nova estratégia de marketing, uma nova estratégia de venda de produto. E novo. Por que eu estou falando novo? Porque outra coisa que nós tivemos, né, uma divisão clara aqui de era, é o comportamento do consumidor. Então, uma das coisas que eu estou percebendo bastante é o corte do supérfluo. As pessoas estão deixando de comprar o supérfluo. Conheço várias pessoas que falaram, Vitor, primeira coisa, caramba, o orçamento aqui vai reduzir pela metade e nós vamos passar dificuldade. Mas, na verdade, não. Nós chegamos à conclusão que quanta coisa desnecessária nós comprávamos, quanta coisa desnecessária nós alugávamos, adquiríamos ou fazíamos, né? Então, mapear, entender o comportamento dos clientes neste novo cenário é importante. Então, todo aquele levantamento que muitas vezes as pessoas fazem, jornada do consumidor, jornada do cliente, de nada vale, tem que refazer. Se a sua empresa faz, ela tem que refazer, porque o comportamento também mudou drasticamente, tá? E um exemplo bem legal também de empresas que mantiveram o seu produto principal, né? A sua estratégia principal e mapeando esse comportamento do consumidor foi Juliana Flores. Juliana Flores é uma rede famosíssima aí, né, de entrega de flores online, muitas pessoas usam, inclusive ela fica sediada aqui em São Caetano, ela é daqui da minha cidade. Qual o propósito do Juliana Flores? Entregar flores, certo? E
Flores acabou sendo um serviço supérfluo. As pessoas não estavam mandando flores umas para as outras ou presentes umas para as outras nessa época de pandemia. E o Juliana Flores ganhou dinheiro a rodo nesta pandemia. Alguém tem ideia, alguém arrisca dizer o que o Juliana Flores fez para ganhar rios de dinheiro na pandemia, sendo que seu produto é um produto supérfluo? Alguém arrisca? Não sejam tímidos. Perfume? Não. Arrisca outra. Como é que Juliana Flores ganhou uma fortuna? Demonstrou o lado afetivo? Não. Tem a ver com sentimentos de afeto, mas não exatamente. Quem mais arrisca um palpite? Juliana Flores ganhou horrores de dinheiro vendendo ovo quase comestível, não flor comestível, quase. Ovos de Páscoa. Ovos de Páscoa. Ela ganhou rios de dinheiro na Páscoa. Muita grana. Ganhou os números ali dizem de 3 a 6 meses de receita. Fácil. Ali. E perceba, mas desde quando Juliana Flores entrega ovo de Páscoa? Simples. Eles são consolidados num canal de entrega. Então eles já possuem o meio de entrega. O ponto é, flores foi um produto, se tornou um produto supérfluo neste período. As pessoas não. Pô, eu queria até mandar uma flor para agradar, mas eu não vou mandar. Agora, ovos de Páscoa, né? Troca de ovos de Páscoa entre pessoas queridas, entre parentes, entre amigos, é uma tradição milenar, né? É uma tradição que vem aí de anos, ok? De milênios, né? E aí o que acontece? Ela ofereceu, opa, você quer dar ovo de Páscoa para o seu pai, para sua mãe, para o seu namorado, sua namorada e não vai conseguir por conta do isolamento? Utilize Juliana Flores para fazer isso. Percebeu a oportunidade? Isso é entender a jornada do consumidor. Então não era simplesmente falar, agora nós temos novos meios de entregar flores. Não era isso que alavancar as vendas. Então eu dei vários exemplos, né? Dei exemplo de restaurante, dei exemplo da própria Juliana Flores, dei exemplos de pizzaria. Então dei exemplo da minha empresa. Então eu tive que remodelar tudo. Todo modelo educacional passou a ser remoto. Todo trabalho consultivo passou a ser remoto. E ser remoto não é simplesmente, ok, instala uma ferramenta aí e faz. Porque tem toda uma parte didática, tem ferramentas técnicas que precisam ser usadas. Não basta ter apenas, né, uma ferramenta de áudio, vídeo, conferência. Então isso forçou a empresa a revisar os seus commodities, ok? Então, primeiro ponto, como eu disse, olhar para dentro de casa, otimizar, reduzir custo, melhorando processos. Número 2, olhar para dentro de casa, olhar para seus commodities, olhar para seus produtos e seus serviços e entender o que você precisa criar novos canais de venda, que produtos precisam ser remodelados, e entender a jornada dos seus clientes, a jornada dos seus consumidores, para entender o que você pode ofertar para eles. Ok? Então esse é o segundo ponto. Terceiro e último ponto é o que eu estou chamando de inovações de retomada. O que são as inovações de retomada? O próprio nome já diz. Inovação é algo que nunca foi feito dentro do seu contexto. Tá? Então é importante aqui nós deixarmos bem claro a semântica da palavra inovação, porque isso às vezes é um pouco polêmico.
Quando fala de inovação, o pessoal pensa sempre, é uma startup, é uma criação, uma invenção que ninguém nunca fez antes. Não, você pode ter inovação dentro do seu contexto. É uma coisa que no seu contexto nunca foi feito. Não significa que não existe no mercado. Até existe no mercado, mas dentro do seu contexto é novo. Dentro do seu contexto você não conhece o comportamento. Dentro do seu contexto você não sabe qual é o resultado final. Então, dando alguns exemplos. Primeiro eu vou dar exemplo da casa aqui da HiFlex. Nós criamos uma plataforma de streaming educacional, produto EAD, produto digital. Qual era o nosso know-how com o produto digital? Zero. Quantas pessoas dentro da empresa conhecem produto digital? Zero. Mas o produto digital, o ensino EAD passou a ser utilizado mais do que nunca. Então, a partir da hora que ele começou a ser utilizado mais do que nunca, nós, como uma empresa de capacitação, como uma academia de formação, nós temos que entregar esse novo produto para o nosso público. Mas no nosso contexto foi uma inovação completa. Ok? E como foi uma inovação completa, lembra sempre que inovação é uma tentativa. Inovação nem sempre vai dar certo. Então, a sua organização, a sua empresa, ela não pode colocar todo o dinheiro dela, ou todo o investimento dela, ou todas as fichas, né, ou toda a fé dela nessa inovação de retomada. Pode ser que ela não dê certo. Então, o que nós conseguimos fazer com baixo investimento e que já traga algum retorno e que este retorno também nos gere aprendizado para nós conseguirmos evoluir a nossa solução? Então, só para vocês terem uma ideia, na inovação de retomada, no nosso caso, nós desenvolvemos uma plataforma de streaming em 3 dias. Em 3 dias. Uma solução simples, utilizando recursos do YouTube, em 3 dias. Nós não tínhamos um custo e investimento para construir uma plataforma de streaming linda, maravilhosa, uma Netflix da educação. Não tinha como. Não tinha como fazer. Não tinha. O investimento para isso era alto. E não era o momento para um grande investimento nisso. Mas foi feito um investimento mínimo para uma solução mínima, para essa solução mínima testar o mercado e entender, incluir essa inovação de retomada. E agora nós estamos com evoluções baseados nas receitas financeiras e nos feedbacks que nós estamos tendo. Então é importante também que a sua organização pense em inovação. Pense em inovação. Inovações, novamente, não é para você jogar a fé da sua empresa na inovação. Não é esse o ponto. Mas é necessário pensar num produto que ninguém tinha pensado, num produto que no seu segmento ninguém oferece, um produto que até existe em outros mercados, mas não existe no seu, e esse é o momento de você testar. Novamente, nosso exemplo, produto digital. Nossa experiência no assunto era simplesmente zero. Nós temos todo o conteúdo técnico para aulas, conteúdo, curso, isso aí, o assunto técnico nós sabemos, nós somos os técnicos. Mas como explorar isso de uma forma? Então, a inovação de retomada são pequenos experimentos que podem trazer alguns retornos inesperados para a sua organização. Então, falei aqui de três grandes pilares. Nesses 3 grandes pilares, as organizações, elas precisam, neste momento, tá bom? Decidir o quanto elas querem investir em cada frente. O quanto eu quero investir em melhoria de processo. Então, um exemplo, né? Vamos supor que a sua empresa ela tenha um orçamento anual X para ser utilizado. Quantos por cento desse orçamento vai para a melhoria de processo? Quantos por cento desse orçamento vai para a exploração de novos produtos? E quanto desse orçamento nós vamos tentar fazer algum tipo de inovação, criar algum produto ou serviço novo no nosso contexto, seja para conquistar um novo público-alvo, seja para explorar algo que a concorrência não tinha explorado e você sai na frente criando o que nós chamamos aí de uma vantagem competitiva. Dado o grau de originalidade da sua inovação, você pode criar o que nós chamamos de vantagem competitiva sustentável,
ou seja, você vai estar na frente, você vai estar um passo à frente de outras organizações. Então tomar essa decisão do quanto a empresa deve investir em cada linha. Nas três, talvez tenha empresas que o contexto de inovação não se aplica. Mas eu tenho certeza que melhoria de processo e explorar os produtos e serviços tem como fazer. Ok? Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Então, as empresas que olharem para esses 3 pontos agora, tem que olhar agora. Não é esperar acabar, não é esperar mês que vem, não é esperar verificar se o governo vai dar um subsídio fiscal, ou vai liberar pagamento de imposto, postergar os impostos aí, os impostos de pessoa jurídica para 2021. Não adianta ficar esperando. Eu estou vendo que tem muita empresa hoje que ela está esperando. E ela tem a grana, ela tem o orçamento, ela tem o CAPEX para fazer isso. Eu digo, faça, não espere. Mas faça com essa análise mais pragmática. Tenta encaixar as suas iniciativas, os seus produtos, nessas 3 características que eu comentei, ok? E percebam uma coisa, em cada uma delas, você tem um comportamento esperado. A otimização de processo é algo que o retorno é garantido. O retorno é garantido. Você vai melhorar, você vai diminuir tempo de execução, você pode diminuir até a quantidade de mão de obra, e diminuir a quantidade de mão de obra não é você, vou... Um exemplo, fazer uma automação no processo e mandar pessoas embora. Não, você pode utilizar essas pessoas em outros trabalhos que vão produzir mais, que vão gerar mais receita, que vão gerar mais entrada de dinheiro. Né? Então não é uma questão de reduzir para cortar e simplificar o processo para cortar. Simplificar o processo para utilizar melhor o capital humano. Ok? Então aqui tem um comportamento. Na exploração de commodities, o nível de incerteza ele já é um pouco maior, ok? Porque ele também depende de alguns testes, depende de algumas pesquisas exploratórias, depende de medir reação no mercado. Você tem um outro comportamento, mas você espera e tem uma tendência que haja um retorno financeiro. A inovação de retomada é sempre um ponto de interrogação, é algo que pode dar tanto certo como pode dar errado. Se der certo, que dê certo rápido, para você reinvestir na evolução. Se der errado rápido, você errou gastando pouco, e você analisa se vale a pena revisitar a ideia, né, reajustar a rota, ou simplesmente se vale a pena abandonar a rota, deixar a rota para trás, deixar a rota abandonada. Ok? Então perceba aqui que nós temos 3 comportamentos diferentes também de tomada de decisão nesses 3 pontos. E aí nesses 3 pontos é importante também o perfil de profissionais, o perfil de lideranças. Então na otimização de processos é muito importante lideranças e pessoas que tenham visão no processo, que tenham uma capacidade de análise crítica nesses processos, que proponham melhorias. Então são profissionais com perfis mais analíticos. Na parte da exploração de commodities, é importante nós... Perdão, tocou meu celular aqui e cortou. Na parte de exploração de commodities, é importantíssimo ter tanto liderança quanto profissionais especialistas nos produtos e serviços. Okay? Então aqui mais do que nunca é hora de investir, é hora de reconhecer, é hora de trazer à tona os grandes estrategistas de negócio das suas organizações. E os grandes estrategistas de negócio nem sempre são as pessoas com... nem sempre são. Esses caras às vezes eles têm um tino comercial, um tino até estratégico mais alto nível, mas muitas vezes você tem ali pequenas lideranças emergentes, de pessoas que conhecem o mercado, estão ali no dia a dia, fazem o front, fazem o tete-a-tete com o cliente final, com os clientes finais. Então é importante achar essas pessoas. A inovação é sobre criatividade,
Inovação é sobre se permitir experimentar, ok? E o principal, que poucos falam de inovação, e eu estou aqui diretamente nessa live aqui com vocês para falar sobre. Inovação, muitas vezes, nos frustra. Justamente porque é um caminho sempre aleatório. Eu tenho sucesso e falha. Quando eu tenho sucesso, eu vou dar o meu próximo passo. E o meu próximo passo do sucesso pode ser a falha. Eu não ter sucesso na minha primeira tentativa de inovação, né, no meu primeiro lançamento de um produto, de um serviço que nós fazemos no mercado, isso não significa que ele vai continuar. Então, acertei aqui, vamos para a próxima evolução? Vamos. Aí deu errado. Como pode dar errado? E você tenta de novo e dá certo. Então existe uma gama de possibilidades muito grande. E, claro, toda vez que nós queremos fazer alguma coisa e essa coisa não dá, uma coisa nova, essa coisa não dá certo, é uma tendência inerente do ser humano a abandonar e falar, cara, não é isso que eu quero para mim. Então é necessário para trabalhar na inovação uma resiliência gigantesca. Esqueçam esse papo romântico que na inovação tudo é lindo, que na inovação as pessoas geram aprendizado, que na inovação tem empatia, nada. O pau come às vezes a inovação, pessoas querem jogar a toalha. Então, entender o comportamento desses 3 pilares de iniciativa é importante para você entender na sua organização o perfil de liderança e o perfil de equipes, o perfil de grupos de trabalho que precisam ser montados para isso, ok? Então, muito importante que eu comente isso aqui com vocês, ok? Eu vou fazer um convite agora. Quem quiser fazer perguntas sobre o que eu comentei até agora, fiquem à vontade. E se alguém quiser entrar na live junto comigo, o primeiro que solicitar eu aprovo aqui, entra na live e aí nós batemos um papo tete a tete. Vamos lá. Perguntas ou quem quer interagir aqui comigo, vamos fazer uma live interativa. Enquanto isso, para quem está com um copo d'água, saúde. Ninguém se anima a deixar alguma pergunta, ou mesmo entrar na live comigo, bater um papo? Última chance. Então vamos encaminhando aí para a nossa reta final. E eu também queria passar uns recadinhos. Eu estou abrindo aqui no meu notebook só para confirmar as datas certinho aqui com vocês. Bom, então ninguém se aventurou a fazer perguntas, ninguém se aventurou a querer entrar aqui na live e participar junto comigo. Deixa eu ver, acho que tem uma solicitação aqui. Não apareceu. Então vamos dar prosseguimento na nossa reta final, tá? Então, era esse o recado que eu queria passar para vocês, identificarem esses pilares. Com base nesses pilares, a minha expectativa é que vocês voltem, façam este mapa, mapeiem produtos, mapeiem serviços, mapeiem processos, mapeiem projetos, okay? No que se encaixa em melhoria de processo, exploração de commodity e o que pode ser explorado como inovação de retomada. Analisem o perfil das pessoas, perfil dos líderes, quem tem mais perfil para trabalhar nas iniciativas de melhoria de processo, quem tem mais perfil para trabalhar nas iniciativas de commodity. Inovação, não tenha medo de reservar uma grana para inovação, ok? Ela é importante. Então vou contar
problemas da casa, né? Falei que uma das inovações que nós fizemos foi a questão de criar um produto digital. Nós criamos a Netflix da Highflex, que é a Highflix. E um outro ponto, nós criamos novas estruturas, novas estratégias de marketing e vendas. Por quê? Porque as estratégias atuais, dentro da pandemia, as pessoas no home office, fica mais difícil você chegar nas pessoas. Porque antigamente você ia na empresa tomar um café, agora não, você vai ligar, a pessoa está no hangout, manda no WhatsApp, a pessoa lê, não responde, manda um e-mail, para uns o e-mail é só mais um na lista, é só mais um na fila. Então nós tivemos que investir. Então, quando eu falei isso, meu sócio, pô, Vitor, mas agora nós estamos num momento de austeridade financeira. Então, nós temos que fazer exatamente o que nós estamos falando para todos os nossos clientes, para todas as empresas. Não adianta nós também ficarmos, não, austeridade financeira. Nós temos que gastar. Claro, nós não vamos colocar todo o orçamento da empresa, vamos colocar 50% do orçamento da empresa para revisar estratégias de marketing e vendas. Não faz sentido nenhum, mas experimento. Então vamos colocar, vamos introduzir uma melhoria, vamos ver o resultado, vamos ver se esse resultado traz retorno e se nós persistimos ou não. Então é importante gastar um pouquinho, reservar um pouquinho do orçamento da sua empresa para inovar nestes tempos, ok? E principalmente quem tem concorrência de mercado, quem tem concorrência de indústria. Se você fizer isso agora, você abre uma vantagem, ok? E dependendo, se você acertar a mão, você abre uma vantagem que dificilmente os seus concorrentes, os seus parceiros de negócio vão conseguir empatar, vão conseguir chegar junto tão cedo, tá? Você pode abrir até uma vantagem de anos fazendo isso, ok? Muito bem, última chance para perguntas e algum amigo ou amiga que queira bater um papo rápido comigo aqui, entrar ao vivo comigo, dar um feedback, fala para mim, quer me dar um oi, deixar eu conhecer, quer contar um case. Agora é a hora, essa é uma live interativa. Feedbacks. O que vocês acreditam? O que vocês tiram de insight desses conteúdos? O que vocês concordaram? O que vocês não concordaram? Né? Eu tô longe aqui de trazer verdades definitivas. Estou aqui para trazer insights e algumas coisas que estamos aplicando na prática aqui no mercado. Então, vamos lá, interajam comigo. Bom, então já que ninguém se animou, né? Já que tá todo mundo tímido aí para deixar a live ótima. Aprendi a sempre procurar inovar. Jennifer, obrigado. Quem mais? Muito bem, então, pessoal, estamos chegando aí pro final da nossa live. Agradecer novamente aí ao IEL Ceará pelo convite, pela oportunidade de estar contribuindo. A Sônia que chegou agora, o vídeo ele fica salvo, tudo bem? Após o encerramento aqui da live, eu salvo e ele vai ficar disponível, se eu não me engano, por 24 horas, tá bom? Então, aí mais tarde você pode voltar a assistir desde o começo. Rework Consulting, trava com mapeamento de processos, veja o quanto é importante. É importante agora, e por incrível que pareça,
Rework Consult, né, falando aqui com a pessoa jurídica, por incrível que pareça, agora tem tempo para olhar. Agora algumas pessoas conseguem parar, fazer as coisas com mais calma. Elas não estavam conseguindo fazer porque estavam no dia a dia da organização, não conseguia parar. Fazer isso de forma remota, por incrível que pareça, é mais simples até do que fazer de forma presencial, ok? Por incrível que pareça. Então sim, bato bastante nessa tecla, ok? Eu vou deixar alguns contatos finais, eu vou colocar aqui no chat também, tá bom? Para quem quiser continuar mantendo contato comigo. É uma pena que aqui no Instagram não consigo compartilhar a tela, nem fazer muita doideira. Eu geralmente gosto de fazer isso aqui rabiscando, fazendo bastante coisa legal. Mas se você gostou aqui dessa ideia, eu estou deixando o meu contato aqui por e-mail para vocês, ok? Para quem quiser também me seguir aqui no Instagram, eu estou usando o Instagram da IEL para fazer essa transmissão, mas eu tenho o meu Instagram particular também, tá bom? Que é o @VitorMassari, estamos sempre produzindo. Para quem quiser conhecer mais a nossa proposta, né? Ou seja, como estamos colocando tudo isso na prática, eu coloco o link da empresa da qual sou CEO, highflex.com, o grupo highflex.com.br, e deixo aqui um convite final, tá bom? Sigam aí as redes do IEL Ceará. Eu estarei, se Deus quiser e se o Covid assim permitir, eu estarei aí na IEL nos dias 17, 18 e 19, é isso? 17, 18 e 19 de agosto, às noites, ministrando um pouquinho de métodos ágeis, né? Ou seja, como ter métodos para conseguir colocar em prática muitas dessas coisas que nós comentamos hoje aqui na live, ok? Então, se Deus quiser, já estaremos aí, esperamos estar, né, num cenário mais estável. Eu estarei segunda, terça e quarta de agosto com vocês, uma capacitação que o IEL Ceará está abrindo para o grande público, ok? Muito bem, então agradecer a presença de todos aí, a paciência durante isso, das 8 às 14, Rosa, obrigado pela correção, 17, 18, das 8, tem alguma coisa 17, 18, 19, eu tenho, são 2 eventos com o IEL, né? Mas de qualquer forma, nesses dias aí eu estarei, sim, sem dúvida alguma, aí com vocês, levando algumas ideias. Isso lá, Rosa, muito obrigado por dar 17 e 18, das 8 às 14, e 17, 18 e 19, das 18 às 22 horas. Se Deus quiser, são os dias que eu estarei aí com os amigos de Fortaleza, Ceará e região, tá bom? Última consideração, são 2 turmas, muito bem lembrado. E o último ponto, para quem está entrando agora, entrei agora, estou chegando no final da live, essa live vai ser salva, tá bom? E aí você pode só acessar os stories do IEL Ceará, que aí você consegue assistir tudo com calma, pegar o comecinho, tá bom? A live começou às 16 horas, agora 16 horas e 53 minutos, ok? Vou aqui me despedindo de vocês, vou agradecendo demais, agradecendo toda a turma aí do IEL Ceará. Espero vê-los muito em breve, preferencialmente de forma ao vivo e a cores, mas se não der, vamos fazer algum outro agito aí virtual para nós compartilharmos ideias e insights. Um grande beijo e abraço a todos e até uma próxima. Valeu! Tô encerrando aqui a live, galera. Até mais.